Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Adriana está com a oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, se tu és fiel, Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é tu, Senhor. Manifesta a tua glória. Aleluia. Aleluia, Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Como um passarinho ferido pelo predador, Aleluia. caído em meio ao deserto, na escuridão. Glória a Deus. Aleluia. Tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei um bom samaritano. Glória a Deus. Aleluia. Foi quando eu encontrei um bom samaritano. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus me nova vida, me fez vencedor, curou minhas feridas, me deu seu amor, seu amor. Posso voar livremente para onde eu quiser. Aleluia, Deus. Posso cantar no horizonte com liberdade. Aleluia, glória a Deus. Pois as feridas já foram saradas. Aleluia. Glória a Deus. E eu sarei, eu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso Cantar no horizonte com liberdade. Pois as feridas já foram saradas. E eu sarei meu voar para a glória.
Sorriu como pássaro livre. Aleluia, glória a Deus. Amém. Para no ar. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia a Deus. Pastor Paulo está com a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos gratos, né, a Deus por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede, né, de estarmos aqui nesta noite, né, pastor Luzia. É bênção, sábado foi muita bênção também. Amém. Pastor Edson estava ministrando. E Deus tem usado ele nos dons das curas, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebi uma cura, né, no sábado. Meu Amém. Deus. Aleluia. Grande. E tomei posse já da bênção. Glória a Vou Deus. louvar a Deus com o hino da harpa cristã. Se você tiver harpa, quiser acompanhar. Número 15. Ó, com cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu, e seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, e Jesus escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia, Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Quão difuso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Desembarca o vaso, Jesus, encha de azeite, encha de azeite, encha de azeite. Desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite, encha de azeite, encha de azeite. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória.
Pede, 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 pede. Jesus agora. Batiza a igreja, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Batiza a igreja, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Salva o jovem Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. E as palmas que louvam o nome do Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. És tremendo, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja que eu faço do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus vivo. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, minha vontade era sair daqui. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar. Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Jesus Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Aleluia. O meu coração batia forte, como quem diz é o fim. Pensei que estava tudo perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi um anjo falando, dizendo assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, que vou te fazer feliz. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o
carpinteiro, que é o primeiro, e a vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. O pastor Eita Valdeci Deus, está com a tremendo, oportunidade. aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Eu quero convidar minha esposa para vir até aqui. Me preste a sua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Começamos a Deus. arrumar as coisas ontem à Glória a noite. Deus. E o principal, esqueci de colocar no carro a Bíblia. Glória a Glória Deus, a Deus. aleluia. Mas por que eu estou chamando a minha esposa aqui? Fica aqui, meu amor, do meu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Em cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, no livro de Provérbios, Glória a Deus. pode ficar sentado mesmo, né? Isso aqui é mais para minha esposa. Provérbio, capítulo 30. Isso aqui, amados, é uma passagem para uma mulher virtuosa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu tenho certeza absoluta que dentro de 32 anos de casado, a minha esposa, ela é uma mulher virtuosa. Glória a Deus, aleluia. E hoje, ela está completando 55 anos de idade. Glória a Deus, aleluia. Parece que tem 30 anos. Ou Glória a melhor, Deus, aleluia. quando eu conheci ela, ela tinha 24 anos. Aleluia. Mas, amado, hoje ela está mais bonita do que há 32 anos que eu conheci ela. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A tendência é ficando velho e caindo e ficando feio, mas cada dia que passa ela fica mais bonita. Glória a Deus, aleluia. Querido, o maior investimento de um homem não é na sua empresa. O maior investimento de um homem não é no seu carro. Tem homens que passam o dia polindo o carro, passam o dia polindo a moto, passam o dia fazendo qualquer coisa, mas não tira um minuto para olhar para sua esposa e dizer: filha, eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Eu posso ter defeito, todos nós somos falhos. Não existe um na terra que é 100%. Aleluia. Porque Deus procurou um justo na terra. Ele não achou. Teve que enviar o seu filho amado para morrer na cruz. Aleluia. Mas com toda a minha falha, eu sempre estou brincando com a minha esposa há 32 anos e sempre estou dizendo que ela é a mulher mais linda, não só da onde eu moro, mas do mundo todo. Porque Glória a Deus, Glória a Deus, e tem aleluia. mais para você que é casado aqui. Eu cuido da beleza da minha esposa. Glória a Deus. Ah, ela é vaidosa. Se ela é vaidosa, o culpado sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que alguém me prove dentro da Bíblia. Se você se cuidar, Deus não se agrada. Me prove dentro da Bíblia. Porque o próprio Deus, irmão, ele é tão limpo, que ele cobrou do povo de Israel, que quando a Moisés estavam tirando eles do Egito, ele chegou para o povo e disse para Moisés: ó, cuidado, para que o povo não venha fazer precisão dentro do arraial. Eles têm que fazer lá fora, porque eu sou limpo e eu gosto de limpeza. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem dias que eu brinco com ela: amor, já tomou banho? Tem dias que eu brinco com ela: amor, já tomou banho? Não, amor, eu tenho que estar limpinha. Já passou seu perfuminho? Glória a Deus. Glória a Deus. Amor, hoje eu não estou sentindo seu cheiro. Glória a Deus. Eu fico feliz quando eu estou vendo. Ah, que perfume gostoso. Eu duvido qualquer momento do dia você pegar e dar um abraço na minha esposa e ela tá com cheiro de CC. Mulher que não toma banho.
Eu duvido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus queridos, hoje eu ia ser o pregador, né? Mas eu tive a misericórdia de Deus, a qual o meu sobrinho ia trabalhar hoje. Só que aí lá na empresa que ele trabalha, devido a esse problema da gripe aviária, aí ele recebeu folga, ele só iria folgar segunda. E aonde eu saio para pregar, se ele for, eu mando ele pregar no meu lugar. Glória a Deus. Porque eu conheço Aleluia. e eu sei a forma que ele busca Deus e que Deus usa ele. Amém. E não se Glória a preocupe não, Deus. Deus vai falar contigo aqui. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Teve alguém que veio, saiu de casa e disse, Deus fala comigo. Mas no coração é, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero Glória isso, eu a quero Deus. aquilo. Deus vai falar contigo hoje é na corrida. Porque Glória a você Deus. está precisando hoje é de levar uma tabicada boa de Jesus para você aprender a adorar a Deus. Aleluia. Amados, capítulo 30 de Provérbio. Deixa eu ver que eu acho que a mulher virtuosa, que eu não estou com a minha Bíblia. Eu sei que é em Provérbio capítulo 30. Alguém me ajuda aí? 31:10. 31:10. Também Eclesiastes, tá? Que eu não ia conseguir. 31:10. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É, sim, eu estou emocionado mesmo. Glória a Deus. É sim. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubim. Aleluia. O coração do seu marido está nela, confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Glória a Glória a Busca a Deus. lã e o linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. E como o navio mercante de longe traz o seu pão, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa. E a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. E vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre as suas mãos aos aflitos, e a necessidade estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si cabeceira de linho fino e de púrpura e o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas abraram virtuosamente, mas tu a toda és superior. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não porque eu estou diante de uma igreja, mas eu acredito, eu posso dar esse testemunho para vocês. Se não fosse essa mulher, eu já estaria morto há muito tempo. Morto pela bebida,
morto pela prostituição, que vocês sabem, quem adultera e se prostitui acaba morrendo, porque o marido traído, ele não perdoa. Mas eu louvo a Deus, porque eu a conheci, uma vez, eu falei e falo, irmão, Jesus morreu por todos nós e a minha esposa morreu por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória A a minha Deus, esposa, aleluia. um dia, ela morreu por mim. Não morte dessa sepultura, mas o sofrimento dela foi tão grande que foi uma morte, mas ela venceu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E um certo dia ela olhou e disse para Satanás: eu só perco meu marido para Jesus, mas para você não. Glória a Deus, aleluia. E eu estou aqui de pé, honrando a Deus e a minha amada e querida esposa. Glória Por a isso que eu Deus, quero aleluia. nesta noite honrá-la, agradecendo a Deus, dizendo para todos vocês que a minha esposa, para mim, aqui na terra é tudo. Glória a Deus. Eu não deixo nada, sabe o que é nada interferir no meu casamento? Pai, mãe, que eu não tenho mais, irmãos, irmãs, tio, sobrinho, amigos, ninguém interfere no meu casamento. Se a minha esposa disser para mim, filha, é assim, eu olho, tem hora que eu quero ir, aí eu penso, não, de jeito nenhum. Quem manda em mim é minha esposa. Glória a Deus. Glória a É Deus. a minha esposa que fala e eu obedeço. Ah, mas então você é o quê? Eu sou um homem sábio. Glória a E Deus. por isso eu mantenho o meu casamento em pé há 32 anos. Sabe por quê? Porque eu aprendi com ela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante, meus queridos. Eu coloco assim uma coisa aqui, aí ela vem, diz, não é aqui, tira daqui e coloca ali. Aí eu disse, amor, onde é que está isso? Aí ela diz, está em tal canto. Eu vou lá e não acho. Aí ela diz, vai lá de novo que está lá. Aí eu volto, vou lá e acho. Aí estou dizendo que está ali. Glória a Deus. Então, meus queridos, e santo, meus queridos. Eu e a minha esposa, nós saímos de Toledo, estamos morando em Matelândia. Glória a Deus. Então eu pedi uns 30 na empresa que eu trabalhava no Bom Jesus, há 10 anos, e ela foi pedir para a patroa dela, a patroa não aceitou, disse, não, eu vou fazer um acordo com você, porque você é um excelente funcionário. E meus queridos, então em tudo há gasto. E eu precisava, naquele dia, no mínimo de 4.000 reais. No mínimo. Glória a Deus. Glória a Deus. E a empresa que eu dei o meu sangue, o meu suor há 10 anos, no dia da minha rescisão, o RH me deixou na mão. Isso era na quinta, passou sexta. E no dia 20, eu tinha esse compromisso. E pastora Maria, não palavra de rei, mas quando eu dou a minha palavra, eu quero cumprir. Eu disse que ia pagar aquelas pessoas no dia 20. E até 2 horas da tarde eu não tinha R$1 no bolso. E ela foi lá, aí a patroa deu os documentos, a gente foi para a Caixa Econômica, e quando chega na Caixa, aí diz, só para semana o pagamento dela, né? Aí pronto, eu disse, e agora, Jesus? E agora? Eu já tinha ido na advogada, né, para tratar do assunto, do meu assunto, que a empresa não quis tratar, eu fui procurar, até ela me indicou para a advogada, a missionária. Amados, 2h40 da tarde, e eu com a dor de cabeça. Uma dor de cabeça mais preocupada, ela é testemunha e ela é testemunha. Eu aqui, ó, irmão, eu fiquei tão preocupado que a dor de cabeça foi tão forte que eu vim pro banheiro aqui e vomitei. Queridos, algo falou para mim, olha o seu aplicativo do banco. E eu fui lá, abri, irmão,
Tinha entrado ali R$6.132. Glória a Deus. Eu paguei todo. Eu fiquei lisinho, sem nenhum real. Mas paguei todo. Glória a Deus. Glória a Deus. Naquele dia 20. Aleluia. Até a missionária que tinha, que era vende perfume para minha esposa, quase 500 pilas, não foi? Recebeu também. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, liguei para a advogada e falei para ela, entrou tanto na minha conta. Ela foi, manda aí. Eu mandei, ela olhou e disse, é da empresa, mas agora eles vão ter que haver porque fizeram isso contigo. Pode ficar tranquilo que tem muita coisa para você receber. Glória a Deus, Meus aleluia. queridos, eu estou contando isso daqui é para honra e glória de Deus. E ela, todos os instantes, irmão, Aleluia. ela dizia para mim, filho, não te preocupa. Mas como não se preocupar? Irmã Neuza, como não se preocupar? Filho, e ela calma, estava aqui te abraçando, tudo aqui alegre, feliz, e eu, minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aleluia. Mas isso é por quê, irmão? Isso é para que a minha fé venha aumentar e eu acreditar mais em Deus e Glória a nessa Deus. coisa linda e maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. Amém. A nossa irmã Neuza está com a oportunidade? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vai lá, falar de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. E dizer para todos que é uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês, a convite da meus amados ali, que eram meus pastores antes, né? É muito gratificante poder agradecer a Deus e louvar a Ele por tudo que Ele faz na nossa vida, pelas Glória a maravilhas, Deus. pelas bênçãos que a gente já ouviu aqui. E também dizer para vocês que Deus, Ele tem muitas bênçãos para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Todas as bênçãos que nós necessitamos depende do nosso agir, do nosso levantar e do nosso ir buscar. Porque o mesmo Deus de antigamente que curava, que salvava os discípulos, é o mesmo que está aqui no nosso meio hoje. Glória a Deus, aleluia. E para isso depende da nossa atitude. Quando precisamos de cura, de libertação, temos que ter a atitude de buscar. Aleluia. Porque em nenhum momento a gente ouve falar que Jesus saiu e Ele foi à procura de quem precisava. Glória a Deus. Todos aqueles que precisavam iam até Jesus. Aleluia, Ele glória a dizia, Deus. pela sua fé vós será curado. Pela tua fé vós será libertado. Glória a Deus. Mesmo Ele fala para nós hoje, por mais dificuldade que nós passamos, pela tua fé será libertado, pela tua fé será curado. Porque esse Deus, Ele é maravilhoso na nossa Glória a vida. Deus. Glória a Não Deus, existe, aleluia. irmãos, não existe outro caminho. Pode até tentar, Glória a Deus. mas se diz, né? E a palavra de Deus diz, quando você não vem buscar Jesus pelo amor, você acaba voltando pela dor. E pela dor é muito mais sofrido, muito Glória mais a triste. Deus. Porque às vezes voltamos sem força. Aleluia. E Deus, Ele coloca cada um de nós como soldado dele aqui na terra. Para poder levar a palavra de Deus. Também para ouvir, aprender e ensinar. Que foi o que Ele ensinou a cada um de nós, né? A palavra de Deus, ela não volta atrás. E eu sempre acostumo dizer assim, nós levantamos de manhã, às vezes até esquecemos de agradecer ao nosso Deus. Aleluia. Mas nós lembramos de tomar o nosso café, o lanchinho das 10 horas, o almoço, à tarde, assim por diante, não é? E nós lembramos de alimentar essa matéria, Glória a Deus. Aleluia. que às vezes não vale muita coisa, né? E esquecemos de alimentar a nossa alma, o nosso espírito, de agradecer ao nosso Deus, que é o único, porque se nós abrimos os nossos olhos, Aleluia. foi porque Ele quis. E às vezes nós temos preguiça. Glória a Deus. Temos o dia inteiro para trabalhar, para fazer as coisas. E às vezes para tirar 10 minutos para estar ali, para agradecer a Deus,
para estar com Ele. Glória a Deus, aleluia. E às vezes nós não temos esse tempo. Devemos nós tirar o nosso tempo para estar com Deus. Porque Ele é tudo na nossa vida. E nós não somos nada sem o nosso Deus. Sem a presença dele, nós não somos nada. Glória a Deus. E às vezes eu gosto muito daquela passagem que se diz, né? A cura do cego. Quando ele estava sentado à beira do caminho e Jesus ia passando, né? E às vezes o povo, a multidão dizia, né? Para de gritar, incomoda o Senhor. Aleluia. Né? Mas aquele cego não desistiu. Porque ele sabia que quem estava passando ali era o grande. E o Salvador. E ele gritava cada vez mais forte, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa passagem que eu quero dizer para vocês. Quando a dificuldade passar, tenha paciência. Aleluia. Mas toma a atitude de levantar e ir ao encontro desse Jesus. E gritar cada vez mais. Quando alguém tentar te pedir, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Ele é o único que nos dá toda a sabedoria, que nos dá a vitória, que nos dá a libertação. Quando às vezes estamos passando em dificuldade nas nossas casas, nos nossos lares, né? Devemos gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Ele tem, só Ele tem. É o nosso advogado, Ele não cobra nada. E quando confiamos nele, nós temos de tudo. Porque Ele é tudo em nossa vida. Amém. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero primeiro agradecer a Jesus pelas nossas vidas, pelo esse ar que nós respiramos, pela presença de cada um que está aqui, mais um povo de Deus que eu estou conhecendo, esse casal aí, mais essa levita, essa outra irmã também. Esses aqui já faz parte da casa, esses outros tudo, e essa irmã que hoje está aqui, mas hoje é a primeira vez, muito mais vezes, e a outra irmã também, casal. Glória a Deus. E quero agradecer a presença de cada um que está aqui, que Deus venha abençoar cada um, né, em nome de Jesus. Vou deixar só uma mensagem para nossa amiga e irmã aqui, pastora. Não vou colocar tudo, senão vai ficar bastante tempo. Glória a Deus. Aleluia. É um dia especial, um presente de Deus em sua vida. Feliz aniversário, querida amiga. Hoje é um dia especial, um presente de Deus em sua vida. Quero que você saiba o quanto é preciosa e o quanto sua vida é um testemunho da graça de Deus para todos que têm o privilégio de conhecê-la. Neste dia tão especial, eu oro para que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre você, guiando cada um dos seus passos e renovando suas forças. Que você sinta a paz que excede todo entendimento e a alegria que vem do Senhor. A palavra de Deus nos lembra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Creia que o Senhor tem planos maravilhosos para a sua vida e que Ele está sempre ao seu lado, guiando, protegendo e sustentando. Que seu coração esteja cheio de esperança e gratidão por tudo o que Deus já fez e ainda fará em sua vida. Que seu novo ano seja repleto de realizações, saúde, amor e a presença constante de Deus em todos os momentos. Feliz aniversário, minha amiga querida. Que a alegria do Senhor seja sempre a sua força. Santo é teu nome. E que Ele te abençoe ricamente hoje e sempre. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém, Jesus. Eu vou convidar a igreja para se colocar de pé. Vou passar para o pastor orar pelo pregador da noite, né, o presbítero, né, Adriana.
Quero convidar o meu sobrinho para vir aqui. Glória a Deus. Amados, levanta suas mãos santas. Querido Deus, Pai, Senhor, aqui está o teu filho. Pai querido, essa igreja não conhece ele, mas o teu Espírito Santo, que diante de 3 mensagens que ele preparou, uma o Senhor já colocou no coração dele. E através da mesma o Senhor vai usá-lo para falar com a tua igreja nesta noite. Toma ele pelas suas mãos de poder e de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Essa noite maravilhosa, né, irmãos? Estamos aqui para adorar, glorificar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu desde já agradeço a oportunidade que Deus está me concedendo nessa noite. Amém. Também para o meu tio pastor, que eu chamo ele tio pastor, porque além de ser meu tio de sangue, é meu pastor também. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vimos ali, irmão, da cidade de Matelândia, da Igreja Assembleia de Deus, independente. Tem uma congregação nova, tem 1 ano que está existente na face da terra. E eu creio que Deus vai falar convosco nesta noite. Amém. Irmão, como meu tio falou, eu tinha 3 mensagens preparadas, porque sempre eu fico fazendo alguns esboços, estudando a palavra de Deus, preparando, porque o nosso pastor lá, ele é um pastor que gosta de pegar os irmãos de surpresa. E se a pessoa não estiver preparado, a pessoa passa vergonha lá. Então nós temos que ficar preparados sempre. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu preparei 3 mensagens, mas Deus deu outra mensagem. Glória a Deus, aleluia. Eu estava ali na minha cadeira, sentado, e Deus me levou, irmão, numa campanha de 7 dias, a qual acabamos de terminar nessa quarta agora, lá na cidade, lá na igreja sede. E o título desta campanha fica lá em Salmo 51. E nos 7 dias eu não preguei, irmão, eu escolhi alguns pregadores, alguns irmãos da igreja para desenvolver a pregação e a palavra de Deus na vida deles. E eu nessa noite, eu creio que Deus vai me dar autoridade, palavra, para trazer a vossos corações nessa noite, que se encontra no Salmo 51. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 10. Aleluia. Quando eu terminar de ler, eu convido a minha filha Maria Paula para estar louvando a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Logo na sequência estarei fazendo uma breve oração junto com a igreja, amém? Que é meu costume, irmão. Normalmente eu louvo a Deus quando eu leio a palavra, mas só que a minha voz está um pouco atingida, porque eu saí recentemente de uma gripe, estava com muita dor, e a voz ficou bem afligida e eu não quero ficar forçando, eu quero tentar trazer aquilo que Deus tem tocado no meu coração, amém? Glória a Deus. Aí eu só vou orar com os irmãos e trazer a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Glória a Deus. Aleluia. No Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Repetindo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Aleluia. Maria Paula está com oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Santo é teu nome. Santo é teu Glória a nome. Deus. Enquanto isso, a igreja fica em espírito Aleluia. e ouça o louvor. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
De procurar e não achar uma saída. É tão bonito ver alguém perdoar. E se chamar a petição, não responde. Aleluia! De esperar e ver a vida. Ela não contou. E concluir que não existe mais o que fazer. Glória a Deus, aleluia. Mas Ele vem aí e vem pra decidir. E se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível. Pois Ele tem poder. O teu nome é Jesus Cristo. E se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição, quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Aleluia, Jesus. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando não tem vida, Ele ainda tem a solução. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Trabalhando aí na tua igreja, Jesus. Mas Ele vem aí e vem pra decidir. E se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível. Pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. E se Ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. E se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição, quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Aleluia. Ele ainda tem a solução. Aleluia. Jesus, estarei orando, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei se os irmãos prestaram atenção, o nome dessa igreja é? Casa de oração pentecostal. Então, se é uma casa de oração, o que nós temos que fazer? Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Pai,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite, ó Sim, meu Deus. o coração e através do nome poderoso do teu filho amado, eu lhe peço, Deus, que a tua palavra possa ir ao encontro de cada um, curando, libertando, salvando, ó Pai, porque toda honra, toda glória é para ti, ó Deus, e que eu venha me diminuir e o Senhor crescer, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa palavra do Salmo 51, se você prestar atenção ali no início deste capítulo, pode se sentar, irmão? Aqui está falando de uma oração a qual Davi fez para o Senhor depois que ele cometeu um pecado. E aqui ele está entregando o coração dele, a vida dele, para que o Senhor novamente viesse ter comunhão com ele. Mas só que eu poderia fazer uma introdução bem grande da vida de Davi até chegar a esse ponto. Mas para que eu venha adiantar a palavra de Deus, irmão, eu quero dizer para vocês que esse versículo-chave, a qual eu trouxe nesta noite e li com os irmãos, que cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui nós vemos, irmãos, que o profeta Davi, porque ele, além de ser rei, além de ser um levita, além de ser um adorador, ele também profetizava, porque ele era um homem e um servo verdadeiro de Deus. A palavra diz que ele tinha o coração segundo o de Deus. Então, irmãos, quer dizer que ele tinha muita fé no coração dele. E para vocês terem ideia, nas vidas, nos dias de hoje em dia, o homem, a mulher que tenta se aproximar, tenta ficar íntimo de Deus e tem uma comunhão plena com Deus, sempre o inimigo tenta lançar uma armadilha, uma cilada para tentar destruir a vida dele. Eu quero dizer para você nesta noite, irmão, que mesmo você sendo falho, você cometendo algo que desagrada na presença de Deus, você tem a chance de se aproximar até Deus, confessar os seus pecados com sinceridade no coração e dizer para Deus: Deus, eu me arrependo do que eu fiz e eu quero ter um coração renovado. Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós somos falhos. Como meu tio falou, não tem uma pessoa reta, não teve um homem reto aqui na face da terra que fosse digno de morrer naquela cruz por nós. Foi preciso o nosso Deus Altíssimo entregar o Filho dele, primogênito, para que morresse naquela cruz pela minha vida e a sua. Por isso, irmãos, mas só que Davi era um homem reto aos olhos de Deus. A Bíblia fala que ele se tornou, que passou alguns obstáculos até chegar o momento dele se tornar rei de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Para você chegar no patamar que Deus quer na tua vida, você precisa passar por alguns obstáculos para chegar onde Deus quer que você chegue. Ninguém jamais chega de uma noite para outra na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém. Glória a Deus. Precisa ter uma preparação. E Davi teve essa preparação, meu irmão. Aleluia. Só dele ficar lá na infância toda cuidando de ovelha já está simbolizando que ele ia ser um bom cuidador de um rebanho. Glória a Deus. Glória a Deus. Só ele lá de lutar com o leão e o urso para defender as ovelhas mostraria que quando viesse as nações contra Israel, ele ia ter força para vencer aquele povo. Aleluia, Jesus.
Isso é preparação ou não é? E sabe qual é o mais interessante? Além dele se preparar para aquilo que estava preparado para ele lá na frente, ele também estava se preparando para ter uma vida íntima e pessoal com Deus. Porque a Bíblia diz que ele adorava a Deus. Aleluia. Ele fazia salmos, ele orava a Deus. E tudo que ele fazia, ele clamava e exaltava o nome do Deus Todo-Poderoso. E ele fez o que Deus queria que ele fizesse, que é tomar prestígio e conhecimento para chegar a ser rei. Aleluia. E quando ele se tornou rei, irmãos, ele queria unificar aquela cidade, aquele país. O que Deus quer falar com isso, com unificação, irmãos? Não sei se vocês estão percebendo, irmãos. Aí fora, nós aqui somos um povo escolhido. Um povo zeloso. Um povo que tem que estar debaixo da sombra onipotente das vestes brancas celestiais para poder ter um encontro com Jesus. Nós somos um povo diferenciado, um povo zeloso que tem que estar preparado para quando Jesus voltar, nós subir com ele para o céu. E aquele povo de Israel estava ali precisando de um rei que unificasse, porque Davi estava reinando na nação de Judá e tinha outro rei que estava reinando nas outras 10 tribos. E ele tinha que ajuntar o povo para se tornar um povo só, para adorar a Deus. Eu quero dizer com a autoridade de Deus, irmão, o povo de Deus está se dividindo. Aleluia, Jesus. Ele não quer ficar unificado, irmão. Tem igreja aí que não quer se ajuntar com as outras. Tem igreja aí que eles são os bambam. Eu não vou citar nome porque é antiético, mas eu posso falar isso com a autoridade de Deus. Como é que eles vão se encontrar com nós lá nas mansões celestial, que nós vamos ser uma só noiva para o Cordeiro? Eu fico muito feliz que essa igreja é uma igreja que está tentando unificar a igreja. O pastor ali, eu acho que tem uma igreja diferente, não é, pastor? Congrega aqui? Ah, congrega aqui, pastor. A irmã lá, eu acho que é de uma igreja diferente. Eu sou de uma igreja diferente. Irmãos, quando eu morava aqui em Toledo, que eu já morei aqui em Toledo há 17 anos, aqui no bairro São Francisco, ali perto do posto de saúde. Alguns irmãos aqui talvez se lembram de mim. Eu conheço o filho da irmã, brincava com ele na adolescência, jogava bola. E eu me converti já vai fazer 17 anos. Eu estive congregando na igreja da irmã quando era varão de guerra, ali na avenida. E estive, depois da varão de guerra, eu fui para a Missão Moriá. E eu recebia muitos convites para pregar a palavra de Deus. Eu preguei na Batista Renovada, aqui na avenida, quando era na avenida ali embaixo, que não é mais, eu não sei se ela ainda está ali. Eu preguei na Getsêmani, preguei na Unidos em Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, na Varão de Guerra, e lá para a Banda do Centro, da Operária da Europa, em algumas igrejas na Copago. E eu vi uma coisa que tem igreja que quando ela nasce pentecostal, o Espírito Santo se move de um jeito diferente, o Espírito da humildade, o Espírito da alegria, o Espírito da paz. E onde o Espírito Santo de Deus se move dessa maneira, irmão, significa que existe unificação. Porque tem igreja tentar sentir o que tem naquela igreja. Porque nós sabemos que quando a igreja habita o Espírito Santo de Deus, o que acontece? Deus opera, Deus cura, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo.
irmão, Glória a Deus. Davi estava unificando aquela nação. E no momento que ele começou a unificar a nação, ele ajuntou aquele povo. E os países vizinhos queriam guerrear contra aquele povo. Queria tirar, estava vendo que Israel estava crescendo com a grandeza, irmão. Estava se tornando um país muito poderoso. Por que será que Israel estava se tornando perigo para aquelas nações? Porque aquelas nações, irmão, era pagã. E Israel adorava, glorificava o Deus Todo-Poderoso. Quero dizer para você, meu irmão, você tem que mostrar que você é diferente daqueles que estão aí fora. Israel era diferente porque tinha o Deus Todo-Poderoso na vida deles. Quando nós mostramos que Deus é nossa vida, as pessoas que estão aí fora têm inveja de nós. Glória E a o pior de Deus. todo, que começa a perseguir. Glória a Deus. Começa a lançar pedra, faz de tudo para tentar destruir. Principalmente aqueles que gostam muito de idolatria. A irmã mais ou menos sabe, os irmãos mais ou menos sabem que tipo de idolatria. Feitiçaria, macumba, essas coisas para tentar destruir o povo de Deus. Glória a Deus. Mas só que eu quero dizer para você, irmão, quando Deus está no negócio, não adianta povo nenhum querer se levantar. Glória a Deus. Não adianta homem nenhum querer se levantar, porque o que persevera é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Aleluia. E o povo se levantou. E Davi começou a guerrear contra aquelas nações que estavam vindo contra Israel. E olha só, irmão, Davi ficou tão famoso, tão poderoso, que ele pensou com ele: agora eu vou edificar uma casa. Aleluia. Agora eu vou construir o meu palácio, vou fazer um templo para o Senhor. Glória a Deus. E sabe o que ele fez? Ele, de vez de continuar indo para a guerra, batalhar as pelejas do Senhor, ele ficou acomodado no palácio dele, irmão. Glória a Deus. Você que tem chamado de Deus, você que tem que Deus tem um objetivo, não fique acomodado na tua casa, não. Glória a Deus. Não fique esperando que alguém faça aquilo que você que tem que fazer. Glória a Deus. Foi o que Davi fez. Davi fez isso. Ele queria estar lá guerreando. Ele colocou os soldados para guerrear, dizendo que estava guerreando para ele. E por ele fazer isso, irmão, por ele não estar fazendo o que Deus queria, ele estava lá desfrutando do palácio dele, desfrutando da sombra fresca, Glória a Deus. Aleluia. desfrutando da água fresquinha, daquele vinho delicioso ali na mesa. Aí, sabe o que aconteceu? Por ele sair do propósito de Deus, aí o inimigo de longe: agora eu vou aproveitar e vou tirar ele da presença de Deus. Glória a Deus. Eu vou mandar algo para tirar ele da presença de Deus, para ele perder a salvação. Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Ele não só ia perder a salvação dele, como ele ia também morrer, perder a vida. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala que o inimigo colocou à vista lá uma mulher famosa, Glória a Deus. uma mulher linda tomando banho numa janela. E Davi, lá na varanda do palácio dele, observou aquela mulher. E lá vai
o inimigo lançando a seta. Glória a Deus. A cobiçação, o desejo, o pecado. E ele pecou com ela. Glória a Deus. Aleluia. E desse pecado, irmãos, teve muitas consequências. Porque quando a gente pecamos, porque naquela época, irmãos, o adultério era conhecido, hoje eu estava comentando com meu tio, era pena de morte. A pessoa que adulterasse morria apedrejada. Aleluia. Para você ver como o inimigo é. Ele não quer que você fique na presença de Deus. Ele quer que você morra para ir aonde ele está. Glória a Deus. Ele quer tirar a tua alma para ele. Mas eu quero dizer para você que a tua alma pertence a Jesus. Glória a Deus. A tua alma pertence a Jesus. E vem a notícia, irmão. Lá vem a mulher de novo encontrar-se com ele. Eu estou grávida. E sabe o que Davi fez, irmão? Para encobrir tudo isso? Mandou matar o próprio esposo daquela mulher. Porque aquela mulher também era casada. Davi era casado com várias mulheres, mas aquela mulher também era casada. E foi um pecado, melhor dizer, duplo. De ambas as partes foi o pecado consumado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E por ele ter cometido esse pecado, irmão, o Espírito Santo de Deus se afastou dele. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, irmão, se afastou. Ficou triste. Glória a Deus. Porque ele cometeu o que ele cometeu. Ele mentiu. Ele adulterou. Ele matou para poder suprir os desejos da carne dele. Glória a Deus. Aleluia. E sabe qual foi o principal, irmão? Que essa consequência fez com que ele perdesse. Não chegou a perder, mas que o Espírito Santo de Deus viesse se afastar dele. Aleluia. Glória a Deus. Mas só que Deus ainda é um Deus misericordioso. Deus ainda usa profetas para anunciar o que há de vir. Glória a Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu com Davi. A Bíblia fala que Deus usou um profeta, irmão, para chegar até ele e começou a usar uma parábola para que Davi começasse a compreender o que ele tinha feito. Aí, através daquela palavra que o profeta Natan entregou para Davi, ele se despertou e percebeu que ele pecou aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, todo mundo é pecador. Todo mundo é falho. Eu sou pecador. Eu acredito. Meu tio deve ser pecador também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós temos falha. Mas só que quando nós, com sinceridade, reconhecemos que nós pecamos aos olhos do Senhor, o Senhor nos dá outra chance. Glória a Deus. Foi aí que chegou nesse salmo que Davi fala: cria em mim, ó Deus,
um coração puro. Aleluia. Porque para que a vida dele viesse novamente ser restaurada, precisava mudar o coração. Purificar o coração, se transformar em um novo homem, numa nova criatura. Glória a Deus. Porque não adianta, irmão, nós pecar e continuar fazendo as mesmas práticas. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que reconhecer o nosso pecado e dizer: eu não vou cometer mais, Senhor. Glória a Deus. E a partir do momento que nós confessamos para o Senhor e o Senhor vê que aleluia, que o Senhor vê que é com sinceridade que você está entregando e derramando este clamor, Ele te dá graça. Glória a Deus. E quando o homem reconhece que pecou e pede para Deus não só mudar a vida dele, mudar o coração, mudar tudo na vida dele, ele pede para novamente renovar o Espírito Santo de Deus e não tirar o Espírito Santo. Eu quero dizer para você nesta noite com autoridade: você só está aqui porque Deus ainda está tendo misericórdia da tua vida. Todos nós somos pecadores, irmão. Mas só que você tem o privilégio de reconhecer que você errou. Glória a Deus. E fazer e mudar a tua vida para que Deus venha te renovar novamente. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Davi rasgou o peito, o coração e disse: Deus, não retira o teu Espírito Santo da minha vida. Glória a Deus. Sem o Espírito Santo, irmão, não tem como você aprender a viver na plenitude do reino. Glória a Deus. Você pode ter ouro, pode ter prata, pode ter a tua conta cheia de dinheiro. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ter direito às mansões celestiais. Glória a Deus, aleluia. E sabe como que você vai reconhecer que o Espírito Santo está na tua vida? Reconhecendo o caminho. Glória a Jesus. Tem que reconhecer o caminho, não é, pastor? Mas que caminho é esse que eu tenho que reconhecer? Aleluia. É o caminho que está escrito lá em João 14, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho. Aleluia, Jesus. Para de perder tempo com coisas banais, irmão. Deus vivo. Aleluia. Deus poder, aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. Oh, Deus, mistério. Eu fiquei preocupado, irmãos, que o meu tio a semana passada falou: não, se você tivesse de folga, você ia lá pregar sábado. E amém, fiz a campanha, e na campanha eu falei para Deus e falei para toda a igreja: Glória a Deus. estarei 4 horas da noite. É verdade. Glória a Deus. Ele está em todos os lugares. Amém. Mas só que o propósito que eu fiz foi para que Deus, irmão, começasse a revelar o oculto do oculto sobre o povo de Deus. E eu pensei comigo: é só eu citar o nome do povo e orar para o povo
Aleluia. Dizer o nome da pessoa. E Deus vai mostrar algo. Independente no lugar que seja. E eu vi como ele falou, a empresa lá trocou meu dia de folga. E hoje foi minha folga porque eu trabalho no terceiro turno. Não ia dar porque eu pego 10 horas lá no serviço. Aí vocês me perguntam, mas irmão, como é que você sentiu o Espírito Santo? Eu quero dizer para você, ele está aí do teu lado. Glória a Deus! É só você começar a ter mais intimidade e comunhão com ele. Glória a Deus. Parar, irmão, de deixar de fazer coisas a qual o dia inteiro você perde o seu tempo e tirar ao menos 10 minutinhos para ler a Bíblia. Verdade. Ou 10 minutinhos para escutar um louvor. Ou até mesmo 4, 5 horas para fazer uma consagração em jejum. O meu tio falou quarta-feira uma palavra que eu tinha pregado há um tempo atrás. Eu acho que ele escutou essa palavra e eu fiquei muito feliz porque eu acho que ele guardou. Que foi sobre os 4, eu considero como se fossem as 4 paredes de um cristão, da casa do cristão. Que é o jejum, que é a palavra de Deus, que é a oração e a principal de todas, que é a obediência. Porque para fazer as outras 3, a pessoa tem que primeiro obedecer. Aleluia. E se a pessoa lê a palavra de Deus, a pessoa está obedecendo a Deus. E a palavra de Deus é a lei de Deus. Maneira a palavra. Maneira a palavra. Eu acho que eu creio que não foi forte não a palavra, né, irmão? Aleluia. Aleluia. Mas só que eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu prego a palavra. Se vocês acharem que eu saí em algum momento da palavra aqui, vocês me corrijam. Mas não agora, lá no final do culto, lá na porta. Amém, irmão? E a espada não vai sair da tua casa. Irmãos, você que é cristão, você que aceitou a Jesus, antes nós temos um processo na nossa vida. Anda a Deus e ele peca, aí você vai ser julgado pela mão de Deus. Glória a Deus. O que você praticou, você vai ser julgado por aquilo. Se você está sendo um crente obediente e dá um deslize lá, você vai ser julgado por isso. Aleluia. Foi o que aconteceu com Davi, irmão. Ele pecou, mas só que a consequência veio na vida dele. Não foi imediato não, irmão. Não foi. Ó, Davi, vai ser hoje, vai ser daqui a pouco. O profeta não falou isso não. A consequência veio lá na frente, irmão. Aleluia. Se vocês defolhar a Bíblia lá em Samuel, você vai ver que a família dele se levantou contra ele. O próprio filho queria matar o pai. Queria matar ele. O filho se apossou das esposas do próprio pai. O filho se apossou do reino do pai. Por causa da consequência do pecado dele. É verdade, Jesus. A nossa vida na presença de Deus é uma balança. Amém. Amém. Nós só temos que estar, irmão, inclinado para o céu, né? Porque se nós for inclinado para o inferno, aí não tem jeito. Glória a Deus. Nós temos que ficar ligado é no céu, é no trono, é na glória de Deus. Irmãos, vamos nos despertar. Davi foi renovado. Deus perdoou ele. Mas só que pelos atos dele ele teve consequência. Não vamos pecar pecado para a morte, mas sim vamos fazer coisas boas que agradem a Deus, para que nós tenhamos direito à nossa coroa
Glória a Deus. Aleluia. Como que você quer ter a tua coroa, meu tio? Você quer ter a tua coroa cheia de pedrinha lá? Ou você quer ter uma coroa só com a pedrinha pequenininha lá, que nem dá brilho? Cada um vai ter uma coroa. E como que vai dar, como diz lá, aquele hino do Galadão? Se eu não me engano, é o 305, né? Campeões das Luzes, que fala sobre o nosso Galadão. O que nós fizemos para Deus. Vocês prestaram uma coisa hoje no culto, no início? Teve 2 louvor que falou de bondade. O meu grande herói, que é o nome do hino, e se eu não me engano, o outro que falava do bom samaritano. Pássaro livre. O bom samaritano que fez ter o próximo. O que nós estamos fazendo para o nosso próximo? O que nós estamos fazendo para o nosso próximo? Uma pergunta que eu falo para você. Você veio aqui na igreja, mas você convidou alguém para vir? Aleluia. Se você tivesse convidado ao menos uma pessoa e trazido ela, eu garanto que teria gente sentado lá fora. Ou em pé. Glória a Deus. Nós só pensamos no nosso eu. Não é, pastor? Só pensamos em nosso eu. Mas só que é mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo Como assim mesmo. Glória a Deus. Mas nós, eu acho que não estamos amando o nosso próximo. Porque se nós amarmos o nosso próximo, nós ia querer a mesma coisa que nós queremos para nós ia querer para ele. Glória a Deus. Aquilo que outra pessoa, uma coisa que está estragada, não tem cabimento. Você tem que dar uma coisa que seja boa, que tenha condições de ser usado e que você continuaria. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. É assim, é o nosso Galadão. Se você quer ter a coroa cheia de brilhante, todos aqui são crentes, né, irmão? Todos vocês têm uma coroa no céu. Amém. Mas não sabemos como é que está essa coroa, né? Glória a Deus. Aleluia. Chegar lá no céu, Jesus vai colocar sua coroa. Talvez você faz até a tua pergunta: ô Senhor, por que a coroa dele está mais brilhante do que a minha e tem mais joia preciosa do que a minha? Aí Jesus fala: o meu tio que deu esse testemunho, irmão, só estou passando o que ele falou, tá? Estou pegando dele, eu estou aprendendo com ele, né? Glória a Deus. Pastor, aquele é pastor fulano, foi assim? Ele visitava, ele ia nos hospital, ele levava uma cesta básica para aquela pessoa que estava necessitada, que não tinha alimento em casa. Ele convidava, ele não faltava nenhum culto. E a coroa foi se enchendo de pedrinha. E a sua, o que você fez? Glória a Deus. Eu estarei, irmãos, terminando por aqui a palavra, mas só que Deus tem um mistério aqui ainda, em nome de Jesus. Amém. Convido para minha tia estar louvando a Deus. E eu e o pastor Odessi estaremos orando em posição de mão. Deus me revelou, irmão, para estar orando por algumas pessoas aqui na igreja. Deus me revelou enfermidades nessas pessoas, irmão. Glória a Deus. Eu peço para o pastor, esqueci o nome dele, pastor Diogo, vem aqui na frente. Glória a Deus. Irmão obreiro, irmão da igreja aqui. Fica aqui nos dando um apoio, um suporte, por gentileza. Glória a Deus. É maravilhoso. Aleluia, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, fica aqui na frente, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, homem nenhum faz milagre. Ponha isso na mente de vocês. Tem muitas pessoas aí fora, tem muitas pessoas que vão nas igrejas pensando que o homem faz milagre.
Mas eu quero dizer para você que homem nenhum faz milagre. Quem faz milagre é Jesus. Quem faz milagre é Jesus. Jesus é que faz um milagre. E se você crer, Deus tem poder para curar a tua vida. Deus me mostrou aqui na vida do meu irmão, do pastor. Eu creio que vai ser um pastor muito abençoado aqui nessa congregação, que vai ajudar muito a irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus está neste momento, irmão. Eu vejo toda a veia do seu corpo escura, irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você tem algum problema circulatório, talvez diabetes, alguma infecção no sangue. Mas se você tenha isso, se você tem alguma enfermidade dessa, ou até mesmo uma pressão alta, Deus está agora tocando na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó poderoso Deus de Israel, através do teu Espírito Santo, Jesus Cristo, que está aqui, Senhor, neste lugar, vai tocando na vida do teu filho agora. E Deus Todo-Poderoso, precisamos cada dia mais do renovo do teu Espírito Santo. Vai tocando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Castelando e de camanda chadabada carabacá. Eixe, agora vai purificando agora, desde as frontas do pé até o fio do cabelo, ó Deus, o corpo deste homem. Tira toda a enfermidade em nome de Jesus. Sai! Receba a vitória em nome de Jesus. No momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, Ele decou de canto e de carabasurian, socorro xere de carabacai. Ele decou de canto abasurian, chorabacai. Você sentiu nesta noite algo a qual só a presença do Espírito Santo tem poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tocando agora. Em nome de Jesus. Ó Deus. me perguntou, alguém falou para você que Deus não tem propósito na tua vida. Senhor, Profetas têm falado que você tem um chamado e que Ele vai fazer grandiosas coisas na tua vida. Se posicione na minha presença, meu filho. Se coloque na minha presença. Não deixe o Espírito Santo se distanciar. Estou oferecendo muitos pratos para ti, mas só que o verdadeiro prato está preparado para ti na mansão celestial. Comece a se posicionar. Deus tem algo tremendo. Eu vejo nesta mão aqui, ó, segurando um cajado. Nela tem 4 rosas. E eu pergunto para o Espírito Santo, o que significa essa coisa? São 4 dons espirituais que Deus tem colocado na tua vida. E você tem colocado na gaveta. E não tem sido se posicione. Deus quer te usar tremendamente na face desta terra. E para que você saiba que é Deus que está falando, você pediu para Deus que entrasse com providência lá do teu lado. E decode cantou a batalha. Em nome do Senhor Jesus. aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Jesus parou, me perguntou: o que queres que eu te faça?
foi lindo. Só ouça a minha voz. Mas a cena mais Ouça a minha voz. bonita Deixa o vosso voz. foi a de Deixa o João voz. Batista E ouça a minha voz. quando foi Pai, Jesus batizado. aqui está esse teu filho, o Senhor sabe o que está se passando no coração. Amém. Ó Deus, vai tocando na vida deste homem agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai repelindo agora, Pai, tudo aquilo que o inimigo está tentando colocar no coração dele, para entristecer o coração dele, ó Deus. Ó Deus poderoso, ó Papai querido, repreende tudo aquilo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a tua bênção, a tua cura, a tua libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tirando agora, Senhor. Vai arrancando essas pedras que estão no rio do teu filho, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, há um tempo atrás, ó Pai, eu e o teu servo oremos por uma pessoa que estava com pedra, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a pedra desapareceu. E eu creio, Pai, que a pedra do ventre deste homem vai sair agora. Em nome de Jesus. Vai! Amém? Glória a Deus. Hein? Glória a Deus. É a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Santo é teu nome. Eu vou continuar louvando-te. Glória a Deus. Vem aqui. Arandaka Xarabaka. Ede tocou de canto. Ede Carabaxarabacai. Tu pensa que a aliança que eu tenho contigo tem sido quebrada. Arabacarabacai. Mas eu não sou Deus que quebra aliança. Eu sou Deus que continua cumprindo as promessas que eu fiz. E quando eu cumpro, e quando eu falo, não pense o contrário. Em nome de Jesus. Porque está deixando as circunstâncias da vida tentar parar aquilo que eu tenho na tua vida. Tem sangue correndo nessas veias aqui, ó. Sangue que é para ser ganhas. E está se acovardando em ir atrás dessas almas, desse sangue. E o sangue está sendo, nesta noite, colocado nas tuas mãos. Se posicione. Fique na dispensação de Deus. Muitas vezes os acontecimentos que acontecem na nossa vida é para tentar tirar nós da presença de Deus. Se coloque na presença de Deus, irmão. Deus me mostrou que tem almas que requerem a tua vida para falar de Deus para elas. É você que vai ganhar essas almas. Arantakabashaya. Eu vejo, irmã, você no abismo. Na beira de um abismo. E passando pessoas por aquele abismo e caindo. E você vendo. Você está compreendendo? Tudo que você e Deus quer de você é que você simplesmente fale: Deus, renova-me o teu Espírito Santo. Renova, Senhor. Aleluia.
noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tocando agora, vai tocando agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A glória, a glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória. O Espírito Santo de Deus está passando em você agora. Deus respondeu. Ó Deus, aqui está, Senhor, esse filho que está sendo gerado debaixo do ombro direito. Vai, coloca o braço, coloca a irmã, o braço no lado direito aqui, no braço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai curando agora, vai restaurando agora. Em nome do Senhor Jesus, cura. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai tocando na vida da tua filha agora. Ó poderoso Deus, o Senhor é um Deus que cura, um Deus que restaura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu uso oração de concordância agora. Em nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está passando você agora. Em nome do Senhor. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia! Assim diz o Senhor. Você pode estar sem movimento. Você pode estar sem lentidão. Mas quando chegar nas minhas mansões, você vai pular, você vai sapatear, você vai louvar, você vai me adorar, porque eu faço todas as coisas novas. Não se preocupe, eu vejo a sinceridade do coração. É a sinceridade que eu vejo. É a sinceridade que eu vejo. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, é a sinceridade que eu vejo. Tem algo acontecendo. Não se preocupe não, que eu estou ouvindo a sua geração. Não importa o que eu sofri. Assim diz o Senhor para ti. O que importa é que Espere. E você vai ver a glória de Deus se manifestar. Lá no teu lar. Tem algo acontecendo. Irmãzinha, vem aqui, Deus abençoe. E não importa o que eu sofri, o que irmão, levanta a mão direita para o eu sobrevivi. Glória a Deus. Sobrevivi. Ó Deus, aqui está a tua filha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai tocando agora, Deus. Coloca a tua mão no ventre dela. Glória a Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai agora. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, eu ordeno agora, eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai! Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Andarabacancho, lavacei me calabacharabacan. Aleluia, meu Deus. Pai, estou perante a tua palavra aqui, Senhor destinado, Deus. As suas escrituras. Obrigado, Deus. Se alguma coisa que o Senhor não me revelou, Deus,
E se tem algo que está oculto, vai repelindo agora toda a enfermidade que estiver hoje. Em teu nome, Jesus. Vai repelindo. Ei, decoupe de cantaraba, Jesus. Ande de cais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, aqui está a tua filha, Pai. Renova ela, toca ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, essa embaçamento, Pai, nos olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tocando agora, Pai querido. Se há alguma coisa que o inimigo está implantando nesses olhos, Pai, para não enxergar a tua palavra e para não falar mais da tua palavra, que seja repelido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, renova agora, purifica, cura. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a restauração da sua visão. Você estava começando a ficar vendo embaçado e Deus curou nesta noite em nome de Jesus. Pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixo tudo pra ti. Quem chegou agora, levanta a mão direita, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês perguntam por que o irmão pede para eu levantar a mão. Irmãos, é porque Deus me mostra a enfermidade e o problema, mas só que eu peço uma confirmação para Ele. E tem muita gente que, não sei se alguns aqui já foi na Deus é Amor, e pede para confirmar. E quando a pessoa levanta a mão, é um mistério de Deus. Deus me mostra a pessoa. Glória a Deus. Eu não deveria nem estar falando mistério. Glória, aleluia. Mas só que é desse jeito que Deus me usa, irmão. Aleluia. É só isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, me perdoe por eu ter passado 16 minutos, mas eu tinha que fazer o que Deus mandou, amém? Eu creio que Deus usou aqui pessoas. Nós temos que, eu quero dizer para vocês, o apóstolo Paulo diz que não entristecei o Espírito Santo de Deus. Verdade. Porque sem Ele nós não somos nada. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Aí vocês me perguntam, mas por que você está falando só do Espírito Santo de Deus? Porque eu quero dizer, irmãos, que Ele faz parte da Santa Trindade. É verdade. É verdade. Ele está aqui e está representando o Filho. E está representando o Pai. Ele está representando o Filho e o Pai. Glória a Deus. E quando nós invocamos o Espírito Santo, nós estamos invocando o Pai e o Filho. Glória a Deus. Por isso que nós temos que dar continuidade ao que o nosso Senhor falou. Amém, Jesus. Eu enviarei o Consolador para te ensinar, para te instruir, para Glória te a Deus. e te confortar. Ele é o Consolador, irmão. Não existe outro. O irmão pode chegar em alguém e consolar pelo momento, mas o que consola verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque é com o Espírito Santo que nós nos quebrantamos. Verdade. É verdade. É com o Espírito Santo que nós derramamos as nossas lágrimas com gemidos inexprimíveis. É com o Espírito Santo de Deus que nós chegamos ao trono de Deus. Verdade. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Oferta. Vamos tirar as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Glória a Deus.
Tem um corinho que diz: quem dá com alegria, quem sabe cantar esse corinho? Quem oferta com alegria, o céu brilhará, o céu brilhará, o céu brilhará. Quem oferta com alegria, o céu brilhará. Amém. Glória a Deus. Pode orar? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, justo e maravilhoso, te agradecemos por esse culto maravilhoso, a qual o Senhor falou nos louvores, falou na palavra, o Senhor curou, maravilha nesta noite. Pai, muitíssimo obrigado em nome de Jesus. Abra as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? ninguém, meus queridos, cumprimento seus irmãos.